Desconecta aí, galera. Tudo certo? Hoje a gente tá com um super convidado aqui. A gente tá aqui com o Roberto. Que ninguém me disse o sobrenome dele, desculpa. Pode chamar Roberto Desobedeça. Roberto Desobedeça. O Roberto tá aqui pra falar pra gente um pouquinho da parada de luta que vai acontecer no dia 1º de julho. E a gente vai falar um pouco hoje aqui da temática de cinemas envolvendo essa temática. Qual temática? A temática LGBT. A temática LGBT. Parabéns, Exato. Diego. Tu tá Obrigado. sabendo. Eu estudei pra fazer esse material hoje. E aí, Roberto? Que bom. E aí, Roberto? O que é a parada de luta? Cara, a parada de luta é um encontro onde lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e toda a sopa de letrinha se reúne aqui no Rio Grande do Sul, no Parque Redenção, mas na verdade ocorre no mundo todo essa manifestação. Não é um dia de festa, mas é um dia de manifestação. É o mês da diversidade, assim mesmo, né? É um mês que celebra o 28 de junho, já que estão falando de filme, inclusive, né? Tem um grande filme aí que fala, que é Stonewall, que é justamente o que justifica e que conta a história das paradas no mundo. Então tá tudo conectado no cinema, então. Stonewall já puxou a parada que já... Na verdade o cinema está conectado com o movimento, porque na real o filme ele retrata o fato histórico que justifica as paradas no mundo, né? Stonewall, para explicar o que é uma boate norte-americana na cidade de Nova York, onde acontecia os encontros de LGBTs e que só acontecia porque os LGBTs da cidade pagavam propina para que o bar seguisse aberto. O que aconteceu que em 1969, 28 de junho de 1969, LGBTs, liderados por travestis, inclusive, que é importante que se diga isso, se rebelaram contra as constantes batidas. Né? Atearam fogo na boate, pegaram os policiais durante uma semana e dali em diante começaram, no ano seguinte, se teve a primeira parada existente no mundo, e de lá pra cá o mundo todo começou a celebrar o dia 28 de junho, por causa desse fato histórico, como o Dia Internacional do Orgulho LGBTI. E por isso o filme, na verdade, retrata isso. É o nome da boate. É o nome da boate. É a abordagem... E ele retrata, é um filme, porque tem filmes também que são muito caricatos, né? Mas esse filme não, esse filme ele retrata muito da realidade, com os detalhes, inclusive da questão mais marginalizada, porque não era uma boate chique, digamos assim, era uma boate de gueto. Assim. Era uma boate de gueto. Então as pessoas se reuniam lá, eram pessoas que não tinham poder aquisitivo tão grande, eram garotos de programa, eram travestis, transexuais, ou seja, era um gueto, né? Então, e esse filme retrata bastante isso. Eu acho que, puxando a temática de liderança, eu gostei muito de assistir Milk, A Voz da Igualdade, né? Do Champagne, que ele faz o papel do Harvey Milk. Isso? Harvey Milk, que era um vereador. Um vereador que foi assassinado por crime de ódio, né? O cara simplesmente odiava o fato de ser homossexual, né? Que além de odiar, ele era homossexual, o assassino. Ah, ele também então, na verdade, o que era um outro vereador, né? Esse vereador, ele era homossexual e era... Mas ele não era assumido, né? Ele não era assumido. Ele era, na verdade, o que a gente tem muito aqui no Brasil, os políticos defensores da família tradicional brasileira. Ele era este político, desenhado e cuspido, inclusive. Era esse político. Então, no final do filme, inclusive, mostra que anos depois ele se assume e ele mostra que ele era homossexual. Bem isso no filme. E mostra que, na verdade, ele tinha uma angústia interna dele, que, na verdade, ele queria ser o Milk. Essa que é a real. Né? E ele não conseguia ser o Milk e tinha que seguir mantendo aquele padrão. É que, na verdade, então não era um crime de ódio, era um crime de inveja. Era um crime de inveja que gerou o ódio. Que gerou o ódio. Não e a abordagem do filme do Milk ali mostra bem isso, né, cara? Aquela coisa de tipo, um ter baseado toda uma trajetória na liberdade de atitude dele e o outro ter que ser oprimido e ser reprimido, É o que chama de enrustido, né? Na verdade, se a gente falou antes de Stonewall, os dois filmes eles têm muito a ver com essa questão de... Na verdade, toda a temática que fala de LGBT tem a ver com liberdade, né? Mas Stonewall e Milk tem muito a ver pela questão da pincelada política que tem desses dois filmes, né? Porque ambos, eles retratam fatos que aconteceram, né? E que foram marcantes. Ambos retratam fatos que, além de acontecerem,
também geraram mobilizações e comoções públicas, porque Milk no final, o que era o velório do cara? Era milhares de pessoas de todos os Estados Unidos marchando para ir no velório do cara. Um simples vereador, eram milhares de pessoas marchando para ir pro velório dele. Isso mostrou para a Câmara de Vereadores, lá tem outro nome, né? Não é Câmara de Vereadores, eles são... Esqueci. Senado, né? Não, eles têm outro nome lá, que não é vereador, é um outro nome, depois, que agora me fugiu, depois eu lembro. Eu queria pontuar aqui vereador. Que o Champagne ganhou o segundo Oscar por esse filme, como melhor ator. Ele já tinha ganhado sobre Meninos e Lobos. Verdade. E, cara, ele destrói no papel. É verdade. Ele destrói nos dois papéis, claro. O Sobre Meninos e Lobos também é um baita filme, não tem a ver com a nossa temática aqui, mas ele foi uma baita bem. Escolha de ator pro papel. Eu confesso que eu sempre choro no final desse filme. É muito louco, mas eu choro. E eu assim como outros também. A gente tem vários pra pontuar aqui e falar meio no geral, assim. E eu acho que o Diego falou do Milk. Eu queria falar muito também de... Cara, Azul é a cor mais quente, que eu acho que é um filme mais atual, que é um filme francês, de duas meninas que se apaixonam, e também tem a questão da não aceitação de uma delas, porque ela acha estranho aquilo pra ela, enfim. É um filme que veio baseado até, inclusive, da origem dos quadrinhos franceses. Ele é uma história em quadrinhos que virou um filme, e é muito legal também, aconselho muito o pessoal a ver. Eu não vi esse filme. E outro ganhador de Oscar também por filme relacionado com essa temática também. Um Dia de Cão do Al Pacino, cara. Que também é outra baita pegada nessa área. Ele tem a cumplicidade dele com o parceiro dele e ele resolve assaltar um banco para conseguir custear a troca de sexo do parceiro, que é um sonho que o outro tinha, enfim, cara, muito legal. A ideia dos dois filmes é interessante. E aí, o que mais que vocês têm pra nos dizer? O que mais de filme pra gente falando de Oscar não tem como tu falar sem falar de Brokeback Mountain. Com certeza. Com o nosso querido Heath Ledger. Tava na lista, tá na lista. Não, os dois, óbvio, né, assim. cara? Não só ele, como o Joe Hillenhall. Eu não sei, eu não sou muito da área, né, porque eu sou da área jurídica, mas eu olho bastante. Mas eu lembro da época do Brokeback e eu lembro da comoção que teve nesse filme e da grande repercussão que teve. Eu acho que dentre os filmes que disputaram o Oscar e ganharam o Oscar e que teve tudo isso, o Brokeback com essa temática acho que foi o que mais teve essa repercussão. Eu não vejo nenhum outro. Porque na verdade eu acredito que o Brokeback ele tem essa pegada e ele teve esse impacto porque tem uma coisa muito característica do americano, daquela coisa do cowboy, aquela coisa muito, sabe? Desde a propaganda da Marlboro e vem pra aí, né, cara? Aqueles caras que laçavam, né, enfim, laçavam com as próprias mãos, faziam, né? E eram caras que eram considerados super másculos, né? E de certa forma ali eles tinham um romance secreto, que eles se encontravam pra caçar, enfim. Eles eram praticamente casados, na real, porque eles mantiveram um relacionamento durante muitos anos. Mas eram temporadas, né? Porque a história do filme ela aborda bem e Ele ia pescar. Eles eram casados, mas os dois tinham mulheres e filhos fora. Na verdade, sim, mas na verdade um era muito mais... Joe Hillenhall, ele faz o papel do mais apaixonado, que queria realmente assumir aquilo. E o Heath Ledger faz o papel do turrão que não tinha como, né? Que no final... E que no final ele gostava do outro cara, né? De dar muito spoiler. Não. São dicas de filme. Tá, desculpa, cara. Mas quem não viu esse filme? 2015, cara. Não acredito. 2015, irmão. Não acredito que alguém não viu esse filme. O Rafa é o rei do spoiler. Não, cara, não faz assim. Depois tu corta. Nesse caso tem a rainha do spoiler. Isso. Só falta a peruca aqui agora. A rainha tem a Priscila, né? A Priscila, Priscila Rainha do Deserto. Tanto Priscila quanto... Eu esqueci o nome agora. Um lugar chamado Anfu. Não, isso. Que tem a ver com a questão da drag, né? E tu pega ali o Snipes, só fazia filme de ação. Nada a ver com aquilo. Acho que ele tinha feito Passageiros 47, que eram uns filmes de ação que na época estourou ele. O Patrick Swayze. Nada a ver, Os caras não tem nada a ver com aquela temática que pegaram, eles botaram e funcionou. O filme é legal, é engraçado, porque ele é uma comédia, na época era uma comédia, mas aborda bem a questão do preconceito que eles sofrem quando eles chegam numa cidadezinha mais de interior, onde as pessoas não estão acostumadas com isso, né?
de uma forma delicada, na verdade. Bem delicado, né, cara? Tanto que eles conquistam a cidade com o jeito deles, né? Que é uma coisa que... Sim. Acabam conquistando. Claro, a gente tá falando aqui de Estados Unidos e filmografia, sei lá se essa palavra existe, se eu tô falando a palavra certa. Mas a gente tem outras dessa temática e eu acho que fora dos Estados Unidos, seja na Europa, filmes franceses e aqui com Almodóvar e outros, a gente tem tratado inclusive o tema de uma forma muito mais séria. Quero fazer um convite pra galera, ele vai de novo mandar esse pessoal pra rua, esse pessoal protestar pelos seus direitos, brigar pelo que é seu e vai voltar aqui, né, Roberto? Com certeza, quando quiserem, eu tô aqui de volta. E daí vamos falar de mais coisas, vamos falar de seriado, vamos falar... Porque o Iconic também é um programa que ano passado a gente estreou na parada, né? Vai fazer um ano agora. A gente estreou na parada e a gente é muito parceiro da parada, então... Não, e estejam lá, né, se puderem, Claro, vão com lá. certeza. A parada desse ano, ela de fato, eu coordeno a parada já há 20 anos aqui em Porto Alegre, então assim, eu posso dizer de carteirinha de que esse será a maior parada de todos os tempos, assim, Porto Alegre não viu tanta gente como tu vai ver dessa vez nessa manifestação. E com uma pegada manifestação mesmo. Vai subir pra segunda maior do Brasil, né? A segunda ou primeira, É né? bem difícil, mas a gente tá, na verdade, junto com São Paulo e Rio, entre as maiores. Mas ela assim. tá eu tava vendo algum artigo que pontua a parada como uma das Saiu melhores. no jornal Globo agora, É. saiu em outros jornais, Porto Alegre. Eu vi comentários de que é uma das mais organizadas, né? Porque normalmente sempre tem algum tumulto, sempre tem alguma coisa que acaba estragando um pouco do evento, né? Quando é muita gente, tem sempre esse risco, né? E assim, uma diferença, na verdade, que só nós temos aqui em Porto Alegre, na verdade, e isso é referência, por isso que eles colocam nessas matérias que saem também, que é a pegada política. A gente tem uma característica muito na parada de luta, que é manifestação de fato, assim. A gente tenta vincular o show das drags e tudo, eu tô vendo ventilador aqui, o show das drags e tudo, mas na verdade, a questão da parada, ela existe de reivindicação de direitos, então não há como esquecer isso, que as pessoas morreram, e retornando lá pro filme que a gente falava no início, Stonewall vai retratar bem isso, que pessoas lutaram, que pessoas morreram depois. Começou lá, né, cara? E que começou por uma questão de reivindicação de E direitos. começa... Então tá, galera. Roberto, deixa o convite. Que horas começa? Vai estar lá apresentando. O pessoal vai lá bater fotinho contigo. Dia 1º de julho, no Parque da Redenção, a gente espera todo mundo pra estar lá. Todo mundo é bem convidado. Nós vamos estar desde as 11 horas, na verdade, 11 horas já vai ter DJ no palco. E a partir das 2 horas eu subo no palco junto com Glória Cristal para apresentar. E a convidada especial que vem de São Paulo, uma das maiores drags do Brasil, que é Silvete Montilla, vem para apresentar também a parada. Isso aí, galera. Até a Todo próxima. mundo lá. Todo mundo lá. Vamos estar lá. Vamos tá Ana lá. vai estar lá. Montados. lá, todo mundo. De drag queen. Então tá, galera. Conecta aí. Valeu.